querido diário. E foi? Hoje eu tenho que estudar... O que eu tenho que estudar mesmo? Mitocôndrias, ungulados, igarapés, taxonomia, oceano. Tem que estudar muito. Então é comigo mesmo. Foco na meta. Esse é meu garoto. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e o papo hoje é sobre biologia e conquista. E a nossa convidada estudou em colégio público, fez pré-vestibular social e hoje está na Faculdade de Ciências Biológicas com bolsa integral. É Renata Jaine, segura aí, porque agora a gente faz aquele aquecimento pro Enem com o professor Rafael Cafezeiro. E aí, Seja bem-vindo. Tranquilo, beleza? Tranquilidade. Ecologia é um tema clássico do Enem. E ele é super amplo, hein? O assunto realmente é muito amplo, porque a gente pode fazer relação com o nosso dia a dia, né? Seja uma região urbana ou rural. A gente sabe que o Enem tem muitas habilidades a serem abordadas, e uma delas é situações problemas. Né? Então, como é que, de repente, a biologia poderia ser abordada com uma situação problema? Com poluição, por exemplo, no solo, na água, na atmosfera, não? Então, um organismo intoxicado, com algumas doenças até. E também tem uma relação muito grande com as outras ciências da natureza, né? Com certeza, por exemplo, com química tem muito a ver, por exemplo, mercúrio. A gente pode fazer aí uma brincadeira, digamos assim, com a biologia e com a química. Às vezes com a física também, raio ultravioleta. Então tem como a gente fazer muita comunicação, muita interlocução com vários pontos, né, de outras partes da ciência. Você falou química, então tem tudo a ver com ciclos biogeoquímicos, é isso Ótimo, muito bom isso mas aí. explica aí pra gente, explica aí. O que isso quer dizer? Alguma substância, algum elemento importante, gás carbônico, água, nitrogênio, que ora está no bio quer dizer vida, né, um ser vivo, ora está no gel. Por exemplo, aqui você encontra gás carbônico na atmosfera. Né, o gás carbônico está aqui, aqui é uma planta. Tá, essa planta faz fotossíntese e consome o gás carbônico. E ele vira glicose. Então, olha só, um elemento que estava na atmosfera, no ambiente, que seria o gel é terra, mas nesse caso seria um ambiente, agora faz parte de um organismo vivo. Aí esse organismo vai fazer o quê? Vai respirar, por exemplo. Aí ao respirar vai gastar essa glicose que ele produziu e vai devolver o gás carbônico. Então reparou? Ora tem uma substância no ambiente, ora está no organismo vivo. Ciclo biogeoquímico. E o químico é esse momento de transformação e tudo mais. E de que modo esses ciclos podem aparecer no exame? De várias formas. Como a gente falou mais cedo, poluição poderia cobrar. O gás carbônico, por exemplo, né, ele tem tudo a ver com aquecimento global. Então, seria uma forma de se abordar o ciclo biogeoquímico associado à poluição. Mas também agricultura, por que não? Solo pode ficar mais fértil ou não, a gente estudando, por exemplo, o nitrogênio, que tem muito em provas atuais, anteriores, qualquer vestibular, e o Enem adora cobrar tal assunto, principalmente referente ao nitrogênio. Então, bora pra questão, professor. Vamos lá. Questão 96 do Enem de 2017, prova azul, primeira aplicação. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Até história aparece nessa questão? O Enem gosta de contextualizar, né? É sempre bom salientar para os nossos grandes alunos, queridos alunos, lerem com calma o texto, não tanta calma assim, porque não tem tanto tempo, mas ficar atento ao texto, porque o texto ajuda na hora de elaborar, de fazer a questão. Show de bola. Então vamos lá, comando. Vamos lá. Aí tá assim, ó. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido em que etapa? O texto, que é muito introdutório, ele falou sobre uma forma especial do nitrogênio, né, que é o nitrato. Professor, para ficar um pouquinho mais claro, tem como colocar pra gente aqui as moléculas de nitrato e nitrito aqui no quadro pra gente? Vamos Pode lá, ser? vamos lá. Bora! Vamos lá, hein, ó. Então, olha só, na verdade eu comecei assim, ó.
com a matéria orgânica, beleza? Sim. Tá. Aí o que acontece? Aqui você encontra aminoácido no solo, mas a planta não curte absorver aminoácido. Aí vamos fazer o seguinte, essa seta aqui está representando um evento chamado decomposição, beleza? Beleza. Aí liberou assim, ó, NH3. Essa aqui é amônia. Tá. Beleza. Mas vamos lembrar, amônia é tóxica. Ainda bem que no solo tem bactéria que adora amônia, porque para ela não é tóxica não. Olha só que legal então, ó, algumas bactérias, quebrou o giz, algumas bactérias fazem conversão de amônia a isso aqui, ó, Lande, ó, NO2-. Esse cara aqui é o nitrito. Esse sinal de menos aí, o que significa? Ah, sim. O que acontece? O nitrito, na verdade, ele é um parente próximo de um ácido, chamado ácido nitroso. Qual seria a diferença entre ele e o nitroso? O nitroso tem um H+, aqui preso. Quando ele perde o H+, aí fica com menos, porque perder uma partícula que tem uma carga positiva é ficar negativo. Então, na verdade, né, tinha aqui um H, mas quando esse H se espalha pelo solo, por exemplo, pela água, fica nesse formato chamado nitrito. Olha como é que sua pergunta foi muito boa. Tanto é verdade que o evento aqui é nitrosação, em homenagem ao quê? Ao ácido nitroso. Olha Mas aí. aqui é um nitrito. Bom aluno, gostei de você. Então, na verdade, isso aqui libera energia, ó. Finge que esse Azinho aqui é energia. E essa energia seria para quê? Para produzir o alimento da bactéria que faz. Até então, o Enem não cobrou o nome da bactéria. Então, assim, vamos deixar sem bactéria quimiosintetizante. Fica mais legal pra gente. Tá. Mas qual o detalhe? Isso aqui foi bom para a bactéria que o fez. Tal reação. Mas o nitrito é um formato ainda meio tóxico também para as plantas, que é o nosso foco principal aqui. Ainda bem que a natureza é criativa. Como assim a natureza é criativa? Algumas bactérias, outras bactérias, amam o nitrito. Para quê? Para isso aqui, Lande, olha só. NO3-. Como tá aqui, é o nitrato. Aí vamos lá, por que tem um menos, né? Porque antes tinha um H aqui, aí era o ácido nítrico, tá? Aí E não perdeu o H+. nitroso, Como aqui era o nitroso, virou o nitrito, aqui era o nítrico e virou o nitrato. Beleza. Tá. Mas é a forma que realmente fica no solo. Aí vamos lá, de novo, né? Por que isso acontece? Porque tal reação aqui libera energia e essa energia ela vai ser usada para que se faça quimiossíntese, que é fazer o próprio alimento daquela bactéria. Isso aqui, na verdade, é o resíduo desse processo. Sim. Aí a planta, ela olha, entre aspas, fica assim, opa, a minha raiz adora absorver isso aqui. Então, ó, eu, planta, vou pegar esse cara que está aqui e absorver. O nome disso aqui é assimilação. Então, quando ela puxa pela raiz, ela pode reconstruir a matéria orgânica. Exemplo, aminoácido. Exemplo, base nitrogenada. Para fechar o ciclinho. Show de bola. O gás N2, Lande, é um gás que é muito presente na atmosfera. Então, algumas bactérias do solo, as Rhizobium, por exemplo, as cianobactérias que estão na água, amam fazer isso aqui, ó, Lande, que aparece muito em prova. Não é o nosso caso de hoje, mas é isso aqui, ó. Que seria a fixação biológica de nitrogênio. Isso é muito legal porque algumas plantas fazem reação mutualística com algumas bactérias e isso enriquece o solo num formato bacana que permite movimentar esse ciclo que está aqui. Aí só para fechar, se tem alguém que gasta essa fonte, a natureza é esperta, né? Aí então vai ter uma galera que vai... né? Vai se ajustando. Lógico. Então vai ter uma galera que vai fazer o quê? Que vai repor assim, ó. Alguns fazem essa reposição aqui, ó. Essa reposição aqui é uma respiração anaeróbica que algumas bactérias fazem. Nenhuma planta sabe usar o N2 para virar matéria orgânica, nenhum animal sabe usar. Mas quando a bactéria usa, ela usa para ela e sobra. Então enriquece o solo, enriquece a água. Então isso acaba estimulando esse movimento. E não esqueça, qualquer fertilizante que tem para o solo, para a agricultura, tem que ter nitrato. Então mexer aqui é indiretamente também mexer aqui. Vamos falar cada etapa, só o nome de cada uma, rapidinho? Bora, bora. Ó, outra coisa antes. Se você não conseguiu anotar aqui assistindo pela televisão, você pode ir lá no nosso canal youtube.com/TV Escola. Boa ideia, boa ideia. Você tá criativo hoje, gostei. Vamos lá, vou botar aqui então o nomezinho. Opa, bora. Vamos lá então, ó. Aqui seria, ó, amonificação. Amonificação
nitrosação. Se lembrar o lance do ácido nitroso e tudo mais... Aí ele consegue fazer a relação com o nitrito com o ácido nitroso. Muito bom. Beleza. Então aqui para você, então, ó, a nitratação. Fechado? Fechado. Que é converter o nitrito a nitrato. Tá. Aí a plantinha, ó, vamos fazer isso aqui, ó, assimilação. Que seria o seguinte, pegar a matéria inorgânica, porque não tem nem carbono aqui, reparou? Então é inorgânico. E com uma ajudinha da fotossíntese, indiretamente, assimilar em matéria orgânica, por exemplo, aminoácido. Fechado? Beleza. Tá. E aqui, vamos lá, pra essa etapa aqui, ó. Bora. Aqui pode pegar? Pode. Vamos lá, então. Fixação biológica do nitrogênio. Eu gosto muito que o aluno e que a aluna, eles façam o seguinte, eles põem a palavra biológica aqui, tá? Porque eu poderia fazer de forma industrial essa conversão aqui, mas na natureza são enzimas que fazem isso, por exemplo, a nitrogenase, né? Então, assim, é bom lembrar que a natureza sabe fazer uma reação que é muito importante para a ciclagem do nitrogênio. E até diz aqui, né, o ciclo natural do nitrogênio. Então é bom... Então já é interessante escrever esse biológico, né? Com certeza. Agora, professor, uma dúvida. É uma questão fácil, média ou difícil? Olha, é uma questão que não é trivial, não. A gente sabe que... Eu gosto muito da prova do Enem. Eu acho que a cada ano está melhorando. Mas essa última edição até... Isso é até bom você perguntar, porque para o aluno que está começando agora, ele perceber que foi uma prova que foi bem criteriosa. Porque o que a gente espera do Enem? Um texto que me indique mais rapidamente a resposta e tal. Eu sei que, agora, depois de explicação, fica muito fácil assimilar, a chegar à resposta. Mas não é questão tão trivial, não. A gente espera muito mais provas de interpretação, por exemplo, de gráfico, de esquemas, né? E não foi o caso. Então, se o pessoal de casa ficou um pouco assustado, é natural mesmo, mas o que eu acho bacana é não desistir. É isso. Não é na primeira, poxa, de repente apareceu uma coisa aqui, de outro mundo. Não é assim. Né? A gente saber que dá para abordar aquela que é de interpretação, e a gente não pode criar nenhum tipo de preconceito com aquela questão que seja um pouco mais criteriosa. Mas sim, é uma questão de um nível médio para difícil. Então, professor, o gabarito é? Letra A, nitratação. Para fechar, professor, para quem quer se aprofundar um pouco mais em todos esses temas que a gente viu hoje, eu acho que qualquer livro didático que tenha à disposição do aluno ou da aluna vai trazer esse assunto, porque é um assunto que é muito famoso, todo professor de biologia ama esse assunto, porque a gente sabe que tem muita aplicação não só ecológica, como também econômica. E, se possível, hoje a gente tem muita aula online por aí, tem muito professor bacana na internet. Se você digitar lá esse ciclo, vai aparecer algum vídeo bacana, interessante, explicando praticamente o que está aqui no quadro. Professor, muito obrigado mesmo. Valeu, volte sempre. Adorei viu? o convite, foi muito legal o bate-papo. Para estudar, você tem que ter organização e método. E a nossa convidada é prova disso. Ela estudou em colégio público, fez pré-vestibular social, hoje está no curso de Ciências Biológicas com bolsa integral. É mole ou quer mais? Mitou! Então, por gentileza, Renata Jaine, tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda. Vem cá, você foi a primeira da sua família a entrar para a faculdade, é isso mesmo? Sim. E como é que foi a reação deles? Eles ficaram muito contentes, porque meus pais são nordestinos e tal. Aí vieram para o Rio de Janeiro em busca de um futuro melhor. E eles não tinham estrutura para dar uma base para mim de estudo. Então, eles sempre me incentivaram a estudar. Então, quando eu passei para a faculdade, foi uma alegria que só. Meus amigos ficaram muito contentes, e a grande maioria também fazia pré-vestibular junto comigo. Teve a mãe de uma amiga minha que chegou a fazer um jantar para mim. Eita! E rolou muita pressão? Olha, a pressão dos meus pais não teve nenhuma, mas mais de mim mesma, porque me cobrava muito. E ainda mais porque eu fiquei 2 anos em pré-vestibular. Então, isso, era muita pressão. Eu ficava, tem que estudar. E teve um ano que eu não passei no primeiro exame, então eu fiquei muito decepcionada. Aí comecei a me cobrar mais e tal. Rolou aquela vontade de desistir? Não rolou vontade de desistir, porque eu tinha um foco que era entrar na faculdade. Então, eu sempre tinha o desânimo, às vezes, de estudar e tal, mas desistir jamais. E como que você organizou sua rotina de estudos? Estudava de manhã e ia para o pré à tarde, que eu fazia o pré de 1 às 6. E à noite estudava um pouquinho
e dormia e descansava para outro dia. E também eu fazia junto com o pré orientação vocacional. Então, tinha educadores que me ajudavam a organizar meus horários e tal, para poder eu conseguir seguir essa linha de estudo. Deu um tempo das redes sociais. Não, eu reduzi o uso, porque às vezes tem uma informação importante no Facebook, uma reportagem, e também às vezes eu usava um pouco para lazer, mas eu não ficava muito tempo, porque isso perde muito foco. A gente acaba vendo o meme, quando vai ver, perde a hora. Tem que ter disciplina, Sim. não tem jeito, né? Como está sendo a faculdade de Ciências Biológicas? Olha, a faculdade é o máximo. Aí só que a gente acaba entrando na faculdade e a gente pensa que vai estudar só coisas que a gente gosta. Aí vem física, matemática, entre outras matérias assim que a gente pensa que não vai ter e acaba tendo. O que você fez para conseguir passar por elas? Essas matérias que eu tenho mais dificuldade, eu estudo mais, tento estudar mais, me dedicar mais a elas. Mas fora isso é muito legal, porque tem laboratório, trabalho de campo, essas coisas todas, então é o máximo. O fato de ser bolsista faz alguma diferença ali no meio da galera? Você às vezes sente que às vezes, pô, tem uma galera que fala assim, viajei para tal lugar, fui para França, vi isso. E até mesmo os professores chegam, vocês já foram no Museu Natural de Nova York? Eu pego o trem para ir para a faculdade. Aí o pessoal, nossa, mas você mora onde? Aí eu falo assim, eu moro em Nilópolis. As pessoas, nossa, é muito longe. Eu falo, não é tão longe assim. É porque vocês não conhecem, vocês só vivem aqui na Zona Sul e Barra, então é diferente. Aproveitando que você está falando da sua realidade, conta um pouco dos seus pais, o que eles fazem? Meu pai, ele é vendedor informal e minha mãe é cozinheira. Eu tenho mais 2 irmãs. Uma 17, ela está no 3º ano, ela faz ensino normal, mas está fazendo pré-vestibular. E assistindo a gente, né? Aquele abraço. E, faz pré-vestibular comunitário também, mas não onde que eu fiz, um mais próximo da nossa casa. Ela pretende cursar ou psicologia ou pedagogia. Ela ainda está um pouco em dúvida. Fica aí a dica de assistir os nossos programas especiais de universidades e carreiras, que a gente faz todo fim de ano. Já indica aí para ela. E tem uma de 14 que está no 9º ano do ensino fundamental. E vem cá, o que você usa do ensino médio, aquilo que você aprendeu lá atrás e continua usando ali durante a faculdade? No ensino médio, eu não tive muita base no ensino médio. Tudo que eu aprendi foi realmente no pré-vestibular, porque muitas vezes eu não tinha aula. Então, era uma coisa, era bem bagunçado e eu não tive base nenhuma. Mas eu posso falar um pouco que eu uso que eu aprendi do pré-vestibular. Uso bastante biologia, química. Química, é o essencial. Quando eu entrei na faculdade, tinha 2 matérias que era a mesma coisa que eu estudei no pré-vestibular, só que era mais aprofundado. E como foi sua experiência num pré-vestibular social? Eu pude ver que não só tinha eu que naquela realidade, como tinha pessoas que tinham a realidade, vamos dizer, pior do que a minha. Então, e você vê que as pessoas têm aquela sede de conseguir algo. Do meu primeiro ano de vestibular, 75% da turma, vamos dizer assim, passou para alguma faculdade. A maioria passou de mais de uma faculdade. Então, você vê que é possível. No meu 2º ano também, todo mundo passou para mais de uma faculdade. Então, é muito gratificante você ver que tem pessoas ali, principalmente os professores, estão ali para poder te auxiliar, compartilhar o seu sonho. Bom, a biologia tem um campo muito grande, assim. Sim. Mas você já está pensando em se especializar em algo? Faço licenciatura em biologia porque eu pretendo dar aula. Mas como pesquisadora, eu pretendo trabalhar com ecologia de corujas. Ecologia de corujas? Por quê? Eu sou apaixonada por corujas, então eu sempre tive vontade de aprender mais sobre corujas. Então eu falei assim, vai ser isso que eu vou trabalhar, ecologia de corujas e pronto. Surgiu um trabalho Sim. na faculdade, opa, vou inserir aqui corujas no tema e tudo mais, é por aí. E onde você se imagina daqui a alguns anos? Dando aula e cuidando das minhas corujas aí, fazendo reabilitação delas. Essa vontade, assim, de ser professora, vem de onde? Quando, no ensino médio, eu não imaginava que eu ia escolher a área do magistério. E eu nem tinha muita ideia.
Aí, quando eu entrei no pré-vestibular, eu via a sede dos professores e tal. Aí eu, ai, que legal a iniciativa deles. Aí, no meu primeiro ano de pré-vestibular, eu fiz a orientação vocacional e deu biomedicina. Aí, no meu segundo ano, aí eu comecei a estudar e tal. Eu falei assim, não é isso que eu quero. Aí, tinha um professor meu, Kilder Domingos. Kilder! Kilder é parceiro. Alô, Kilder! Aquele abraço, ó. Tô esperando tu voltar, hein? Ele me incentivou muito, porque teve um momento que eu estava muito desanimada de estudar e tal. Aí ele me colocou como monitora de biologia para auxiliar os alunos. E ele e a professora de química, a Lívia. Colocaram para ser monitora de química e biologia. Isso me deu um mau gás. Eu falei, nossa, eu vou fazer licenciatura em biologia, pronto. Você já sente que a universidade tá mudando a sua vida? Quando a gente entra na faculdade, a gente vê o leque de opções, de oportunidades, que não é só fechado aquilo. Que a gente se liga muito o que, às vezes, a mídia fala, o que o vizinho fala, ai, nossa, você vai fazer biologia? Biologia para quê? Para ser professora? Então, qual o conselho para quem está se preparando para o Enem e que vai entrar na faculdade, mas está desmotivado? Eu aconselho que siga em frente. O nosso objetivo é muito maior do que a nossa desmotivação. Então, eu aconselho o pessoal de casa que está estudando, se preparando para o Enem, para os outros vestibulares, que não desista, procure se autoavaliar sempre, não se cobrar tanto, porque às vezes a gente acaba se cobrando tanto e isso é tão ruim, porque isso tem um desgaste emocional. E não importa se, por exemplo, um amigo passou e você não passou, cada um tem o seu momento, cada um é diferente. Então não tem necessidade da gente ficar se cobrando, ai, mas é porque meu amigo passou e eu não passei, nossa, que chato. Não é chato, você vai ter seu momento. É isso aí. Então, para finalizar, ali na Lente da Verdade, manda aquele recadinho pro professor Kilder e vai. Eu queria agradecer por me motivar até hoje. Sempre que eu preciso de alguma coisa, você me ajuda, me dá conselho. E isso é muito importante, porque a gente às vezes pensa que só foi aquele professor do pré-vestibular e não vai ser mais nada. E acaba o Kilder virando meu amigo. Então isso é muito importante. Eu queria agradecer por tudo. Aí, quem sabe não vira colega de trabalho, né? Pois é. Renata, muitíssimo obrigado. Obrigada. De verdade, pela sua presença aqui, pela entrevista. Muito sucesso, né? E que dê tudo certo na faculdade, na sua vida. Tá vendo? A gente merece ser do tamanho dos nossos sonhos. Quer ver outras entrevistas e aulas? Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Não tem, aqui anunciou lá. Quer rolar um aqui?